Oi pessoal, Pastor Thiago aqui, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês a respeito do batismo. Eu tenho conversado com alguns irmãos, várias pessoas têm me perguntado a minha posição a respeito do que é um batismo válido de acordo com a Bíblia, na perspectiva de nós batistas tradicionais. Então eu queria abordar essa questão da seguinte maneira. Primeiro, eu quero expor com vocês algumas abordagens a respeito do assunto. Eu quero explorar principalmente as três principais, que eu considero assim, no meio protestante, e depois vou dizer qual que é a minha posição, né? Qual dessas três é que eu concordo. Então, começando, existe uma posição que considera que um batismo válido é aquele que possui o elemento correto e as palavras corretas. Basicamente, esse entendimento diz que para um batismo ser válido, ele precisa ter água e precisa ter as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Claro, isso baseado lá em Mateus 28, principalmente, né, que diz, portanto, ide, Mateus 28, 19 e 20, né, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa posição entende que se houver o elemento, no caso do batismo é água, e as palavras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um batismo válido. Tá? A segunda posição, ela considera que deve haver o candidato, ou seja, batizando o candidato correto, tá? E o oficiante, o batizador correto. Então, essa posição vai variar muito de acordo com a denominação, mas, por exemplo, para quem é pedobatista, o candidato correto pode tanto ser um crente em Jesus Cristo, quanto os filhos dos crentes. E o oficiante correto teria que ser alguém autorizado pela igreja. Algumas igrejas vão exigir que seja um pastor ordenado, outras vão exigir que seja um pastor ou diácono ordenado, outras ainda vão entender que um membro em plena comunhão pode oficiar um batismo. Mas então a segunda posição é que você precisa de um candidato correto e um oficiante correto. A terceira posição é a posição que diz que você precisa ter um candidato no tempo correto e no modo correto. Então, estar correto quanto ao tempo seria após a conversão. Essa é uma perspectiva credo-batista, né, que rejeita o batismo dos bebês, uma vez que eles não têm fé, eles não podem professar fé em Jesus Cristo. Então, quanto ao tempo, o correto seria um crente em Jesus Cristo. E quanto ao modo, o modo correto, então, seria a imersão. Então, a primeira posição, a posição de que o elemento correto mais as palavras corretas faz o batismo ser válido, é a posição assumida, até onde me consta, pelos luteranos, né? Eu já vi vídeos de pastores luteranos na internet dizendo que quando alguém vem da igreja católica para a igreja luterana, ela não precisa se batizar, uma vez que ela foi batizada com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando alguém vem de uma igreja evangélica, pentecostal, batista ou reformada, não precisa se batizar porque vem nessas condições. Inclusive eu vi um pastor luterano comentando na internet que ele aceitaria inclusive o batismo da igreja adventista, da Testemunha de Jeová e coisa do gênero, tá? Então essa é uma perspectiva menos restrita, digamos assim, não é o que eu concordo, tá? Eu acredito que o elemento e as palavras não fazem o batismo ser um batismo correto. A segunda perspectiva é a perspectiva adotada pela maioria dos reformados, principalmente os presbiterianos, metodistas, congregacionais. Então, isso vai variar muito o entendimento de uma denominação para outra, mas o candidato correto, se for uma igreja pedobatista, é um crente ou filho de um crente. Se for uma igreja credo-batista, batista reformada ou congregacional, credo-batista, seria um crente, é o candidato correto. E o oficiante correto também seria uma pessoa autorizada. Então, nessa perspectiva, o batismo de seitas, né, como a Testemunha de Jeová, a Igreja Adventista, Mormons, já não seria aceito porque o oficiante não é o correto, né? Mesmo que a pessoa alegue ser a pessoa correta, né? Um crente em Jesus. Isso é um assunto até para outro vídeo, se é possível ter um crente em Jesus verdadeiramente numa seita como Adventismo, Mormon, etc. e tal.
Testemunho de Jeová. Então essa é uma perspectiva geralmente mais abraçada pelos reformados, em especial os pedobatistas. Candidato correto, oficiante correto. Em linhas gerais, eu acredito que a grande maioria das igrejas evangélicas brasileiras e os batistas tradicionalmente, né, claro, essa terceira posição é a minha, acreditam que o candidato correto, ele precisa estar correto quanto ao tempo em que o batismo vai ocorrer. Então o batismo precisa ocorrer após a conversão dessa pessoa, não importa a idade que ela tenha, né? Talvez uma criança de 6, 7, 8, 10 anos já consiga professar fé em Jesus, já entenda o evangelho, já tenha noção da gravidade do pecado. Talvez outras pessoas só vão professar fé em Jesus mais tarde. Eu já batizei pessoas com mais de 80 anos, mais de uma vez, né? Se eu não me engano, 3 das pessoas que eu já batizei até hoje tinham mais de 80 anos quando foram batizadas. Então também não há nenhum problema com relação à idade. A questão do tempo não é a idade da pessoa, mas é o tempo em que a conversão ocorreu. Então, o candidato correto em relação ao tempo é o candidato que se batiza após a conversão. E o modo correto é o batismo por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nesse sentido, os batistas rejeitam o batismo por efusão e por aspersão, entendendo que o único batismo biblicamente correto e válido é o batismo por imersão. E eu quero ler alguns textos da Bíblia aqui com vocês para fundamentar essa minha posição, que é uma posição credo-batista e imersionista. Primeiro eu quero argumentar com vocês aqui a favor do credo-batismo. Primeiro, a respeito do tempo certo, que o batismo tem que ocorrer após a conversão. Então, Marcos capítulo 16, Marcos 16, né? Temos ali a grande comissão de Marcos. No versículo 15, Marcos 16, 15 e 16 diz assim, ó. Jesus disse, né? Vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então veja que o batismo está vinculado à fé, a crer aqui nesse texto, né? Tanto é que quem crer e for batizado será salvo, né? E quem não crer, ele não diz quem não crer e não for batizado, porque está implícito que para ser batizado precisa crer, né? O segundo texto, né? Esse é um texto normativo, ou seja, Jesus dando uma ordem. O segundo texto, que é um texto narrativo, né? Ele está lá em Atos capítulo 2, depois de pregar o seu primeiro sermão em Pentecoste, Pedro, no versículo 38, ele faz o seguinte apelo. Na verdade, ele responde a um apelo, né, dos ouvintes dele. Os ouvintes dizem assim, que faremos então, irmãos? E aí Pedro responde dizendo, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, está bem claro que para Pedro, a exigência para aquelas pessoas se batizarem seriam se arrepender dos seus pecados. E no versículo 41 diz assim, então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Então, perceba que aqui nós temos evidentemente um credo-batismo, né? Pedro dizendo, arrependam-se e sejam batizados, e o texto depois descrevendo que aqueles que aceitaram a palavra de Pedro é que foram batizados. E o último que eu quero pensar com vocês aqui é em Atos capítulo 8, no versículo 35 até o 37, que diz assim. Então Felipe explicou e, começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu, é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Eu li até o versículo 38. Então esses textos que eu li aqui para você mostram que quanto ao tempo, o correto é o credo-batismo, ou seja, o batismo ocorrer após a conversão. Eu citei só esses aqui, mas poderia citar a pregação de João Batista em Mateus capítulo 3, em que ele também está dizendo assim, arrependam-se, né? Apresentem frutos dignos de arrependimento. Então, para ele, o batismo era um requisito o arrependimento genuíno.
E talvez eu poderia explorar outros textos aqui, mas esses foi o que eu achei que são pertinentes, são suficientes, pelo menos para mim. Agora, com relação ao modo, a imersão, porque os batistas só aceitam a imersão, né? Hoje outras denominações também exigem a imersão, outras preferem a imersão, mas historicamente os batistas foram os primeiros a fazer essa exigência. E essa exigência está de acordo com a descrição dos batismos do Novo Testamento. Nem todo batismo é descrito a forma, mas aqueles que é descrito, fica evidente que a forma foi por imersão. Bom, a primeira coisa que nós temos que considerar é que a palavra baptizo, né, o verbo baptizo, significa imergir. Então, nós transliteramos por batismo porque não é uma imersão qualquer, é uma imersão iniciática, é uma imersão cerimonial, né? Tem esse caráter no ato de imergir o crente na água. Mas, se nós fôssemos traduzir literalmente, nós traduziríamos por João o imersor, né? Ao invés de João o Batista, né? João o imersor, né? Nós traduziríamos por ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for imergido, né? Ou então nós traduziríamos Mateus 28:19 por ide fazer discípulos de todas as nações, imergindo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a palavra batizar significa imergir, simples assim. Então é impossível imergir por aspersão, imergir por efusão, né? Quando eu entro numa banheira, eu estou imergindo na água, mas quando eu entro debaixo de um chuveiro, eu não estou imergindo no chuveiro, né? Então são coisas diferentes. Mas o texto bíblico é bastante claro dos batismos em que é descrito a forma, né? Nem todos são, mas 2 deles que o batismo é descrito, fica evidente que é por imersão. O primeiro deles é o batismo de Jesus, que diz assim, ó, versículo 16 de Mateus capítulo 3. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Então veja que o texto diz que após ser batizado, Jesus saiu da água, né? E a partícula aqui é a partícula grega ek, que significa sair de dentro de. Então, ek é sair de dentro de. Jesus saiu de dentro da água. E não é igual aqueles quadros, né? Aquelas gravuras católicas, geralmente, em que Jesus está dentro da água e João Batista com uma conchinha jogando água na cabeça dele, né? Pelo amor de Deus, isso não é razoável. Então é um batismo por imersão, porque Jesus saiu de dentro da água. O outro é o próprio batismo do eunuco, lá em Atos capítulo 8, em que após, nós vimos lá no versículo 38 que diz assim: então mandou parar a carruagem e ambos desceram à água e Felipe batizou o eunuco. Então aqui a partícula é a partícula eis, que é o antônimo de ek. Então ambos desceram para dentro da água e Felipe imergiu, batizou o eunuco. Então, literalmente traduzido seria isso: mandou parar a carruagem, ambos desceram para dentro da água e Felipe imergiu o eunuco. Aí o versículo 39 diz: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. Então, esse saíram da água é a mesma partícula lá do batismo de Jesus, a partícula ek. Saíram de dentro da água. Então veja, ambos entraram dentro da água, Felipe imergiu o eunuco e ambos saíram de dentro da água. Então, a minha posição atual, que eu penso hoje, biblicamente, o que é um batismo correto? É um batismo que você tem o candidato correto com relação ao tempo. Não importa se você se batizou numa igreja pentecostal, numa igreja reformada, numa igreja batista, numa igreja neopentecostal, numa igreja não denominacional. Claro que o batismo de uma seita não é válido porque o entendimento é que não é possível que alguém se converta numa seita, né? A conversão vai ocorrer depois, né? Mesmo que ocorra dentro da seita, quando a pessoa ainda está dentro da seita, a conversão vai levar essa pessoa a sair da seita. Então o batismo dela tem que ser feito depois e não quando ela ainda era membro da seita. Mas veja, então com relação ao tempo, o batismo precisa ocorrer depois da conversão. Não interessa se você foi batizado na Assembleia de Deus, na Quadrangular, na Batista, enfim, na Presbiteriana, na Metodista. Nós temos outra implicação com relação a presbiterianos metodistas aí. Desde que o batismo ocorra após a conversão, ele está correto quanto ao tempo. E quanto ao modo,
ele tem que ser por imersão. Por isso que eu falei que nós teríamos um problema com relação a presbiterianos e metodistas, porque eles fazem o batismo por aspersão, por efusão. Então, quanto ao modo, o modo correto de se batizar é por imersão. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não importa se você foi batizado num tanque, numa piscina, num batistério, numa banheira ou num rio, né? Desde que você foi imerso dentro da água, você foi batizado. Então, as pessoas que chegam na nossa igreja, na igreja onde eu pastoreio hoje, e elas querem se tornar membros da igreja, elas podem se tornar membro por batismo. Mas se elas já foram batizadas dentro dessa perspectiva que nós entendemos como um batismo biblicamente válido, elas só são recebidas mesmo como membros sem precisar ser batizada de novo, né? Porque nós somos contra o rebatismo. Agora, veja, o que é um batismo biblicamente correto? Aquele que ocorre no tempo correto, ou seja, após a conversão, e do modo correto por imersão. Eu sei que existem irmãos em Cristo que pensam diferente. Por exemplo, os reformados adotam a segunda posição, é o candidato correto, podendo ser o crente ou o filho do crente, e o oficiante correto, podendo ser um pastor, um diácono ou um membro autorizado pela igreja. E aí para eles o modo independe, pode ser por aspersão, pode ser por efusão, pode ser por imersão. E existe a posição, que até onde me consta é a posição luterana, você precisa ter o elemento correto, que é a água, e as palavras corretas, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu amo meus irmãos luteranos, reformados, eu respeito eles, né? Amo os meus irmãos Pé do Batista, respeito eles, mas a minha posição, de acordo com o que eu entendo a partir da leitura do texto sagrado, é que o correto é o credo batismo e a imersão. Então, o que você acha? Deixa aí os seus comentários, sua opinião, é alguma coisa parecida com isso? É alguma dessas três posições? É uma quarta posição que eu não comentei aqui nesse vídeo? Ou é alguma coisa entre uma e outra? Escreve aqui nos comentários, não esqueça de deixar o like, compartilha com as pessoas que você conhece aí o link desse vídeo, para que alcance mais pessoas também, beleza? Grande abraço para todos e até uma próxima. Tchau, tchau.